Salve, salve, meu povo! Na alegria do reencontro, semanalmente estamos aqui na conversa do Evangelho para além dos templos. A gente lembra, né, que estamos transmitindo essa roda de conversa por alguns canais. A nossa rede está aumentando a cada dia, nossa rede de transmissão, e espero que a nossa rede de espectadores também, né? Então, desde já a gente convida a ouvir, partilhar também, comentar esse evangelho, essa conversa. Fique à vontade para tirar dúvidas, fazer perguntas. Estamos aqui de coração aberto para te acolher, para te responder, tá? A gente transmite, então, essa conversa pelos canais a TV Causas da Vida, o canal do companheiro Frei Wander, do Marcelo Barros, do Zé Vicente, o canal Conversa de Paz e Esperança, e agora nosso mais novo parceiro, né, é a TV MTC, que é o Movimento dos Trabalhadores Cristãos. Seja bem-vinda aí à turma do MTC. É uma alegria estarmos juntas e juntas. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma. Deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje tenho a alegria de partilhar mais essa roda de conversa com o companheiro Frei Wander. Seja bem-vindo, nobre. Olá, Darlan, querido irmão. Bem-vindo a você que está chegando hoje para a gente prosear aqui a partir da parábola do samaritano, né, Darlan? Com certeza. Estamos aí celebrando, né, o 15º domingo do tempo comum. A gente reza hoje com o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Enquanto Jesus sobe para Jerusalém, ele é confrontado, né, por um professor de Bíblia, os teólogos da época, e perguntou: que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele aí pergunta isso para Jesus, e Jesus devolve a pergunta, mas nisso ele conta a parábola do samaritano. Mas quem vai falar disso melhor do que eu é Frei Wander. Frei Wander, qual a chave de leitura, qual o resumo inicial desse evangelho, deste 15º domingo do tempo comum? Darlan, esse evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, é a parábola do samaritano, comumente conhecido como parábola do bom samaritano, mas esse bom não está escrito em nenhum momento no evangelho. Importante a gente colocar algumas chaves aqui para facilitar na interpretação. Primeiro, que é capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Então, está inserido naqueles 10 capítulos que vai do capítulo 9, versículo 51 até quase o final do capítulo 19. Jesus e seus discípulos estão subindo da Galileia para Jerusalém, da periferia para a capital, para enfrentar os podres poderes da religião, da economia e da política lá na capital de Jerusalém. Então está caprichando na formação dos discípulos e discípulos mais próximos. Antes desse evangelho, Jesus já sugeriu, olha, felizes os simples e os humildes, mas ai dos sabidos, entendidos. E aqui mostra mais um confronto, Jesus sendo confrontado por um escriba, um professor da Bíblia, um teólogo da época, né, um intelectual, um legalista, que levanta uma pergunta, né, Jesus, como é que eu faço para herdar ou conquistar a vida eterna? Veja bem, a pergunta dele ele está com a cabeça olhando para cima e preocupado com o pós-morte. Aliás, essa é uma característica que a gente deve observar. No Evangelho de Lucas, aparecem 2 tipos de pergunta. Quando é a pergunta dos pobres, Jesus responde com solidariedade concreta. E quando é a pergunta do rico, do jovem rico, do escriba, realmente é uma pergunta para o pós-morte. Aí Jesus
chama para a história. O que diz a lei? O que diz a história? Lá em Deuteronômio Levítico diz quem tem que amar a Deus e amar ao próximo. Jesus falou, beleza, faça isso e você viverá. Veja que Jesus não diz, você terá a vida eterna, você terá vida, viverá a partir do aqui e do agora. Então faz a pessoa, começa a olhar para o chão. Mas aí Jesus, é claro que aí Jesus percebe e quer mostrar que não tem como amar a Deus se primeiro a gente não ama o próximo. Mas quem que é meu próximo? Aí Jesus não continua o diálogo teórico com ele e o leva para se confrontar com um caso concreto, um fato. Descia de Jerusalém uma pessoa e essa pessoa foi assaltada, foi machucada e ficou semi-morta na beira da estrada, na beira do caminho. E aí eis que 2 religiosos do templo, um sacerdote e um levita, vê, aí dá uma volta, se distancia e vai embora, não se comove, não se aproxima. E a beleza da parábola é que aí Jesus vai. Porém, um samaritano, veja bem, o samaritano que tinha quase 1000 anos de conflitos com os judeus, e que é colocado como o exemplo a ser seguido, paradigmático. Eis que um samaritano viu, se aproximou, se comover é contorcer as entranhas o mais profundo, deixar que a dor do outro invada e faça o nosso corpo tremer. E aí, aí vem 3 versículos, que é o coração dessa parábola, e desenha em detalhes assim, o processo de solidariedade libertadora que o samaritano empreendeu. Ele viu, se aproximou, se comoveu, tocou, fez os primeiros socorros, ali com óleo e vinho, provavelmente produtos naturais, né, medicina natural, naturista. Aí cuidou, colocou aquela pessoa massacrada, violentada, semi-morta ali, no seu próprio animal, no seu próprio animal, faz questão, e o leva, é um processo, chega numa pensão, continua os cuidados, no dia seguinte, respeita o dono da pensão, não lava as mãos e fala assim, não fala assim, falou, dono da pensão, já fiz a minha parte, agora o abacaxi é com você. Não, mete a mão no bolso, deixa 2 denários. E se a gente for pensar bem, 2 denários daria para custear as necessidades dele de alimentação, de estadia ali, uns 15 dias no mínimo. Então, sinal que ele estava brutalmente agredido. E mais, e o samaritano vai embora, não deixa o nome e nem deixa o endereço para onde foi. Quer dizer, ele não criou uma relação de dependência. Podia ter deixado se ele tivesse deixado um bilhetinho assim, falou, olha, quando ele voltar à consciência, diga para ele que o meu nome, samaritano, o nome é esse, foi para tal lugar, se ele quiser me agradecer, não. Então uma solidariedade gratuita, libertadora e profética também, né? Aí Jesus, confrontando com os massacrados, Jesus vira para o escriba, o professor de Bíblia, e aí, qual dos 3 praticou misericórdia? Diz, aquele que usou de misericórdia, que se fez próximo. Vá você e faça o mesmo. Então, uma parábola maravilhosa, Darlan. Que riqueza de diálogo, hein? Que riqueza. Esse é aquele evangelho que a gente começou comentando, onde Jesus ensina para amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí fazendo aquela velha provocação, né, que a gente gosta de fazer as comparações, os confrontos, os debates saudáveis aqui. É mais importante amar a Deus ou ao próximo, Frei Wander? Darlan, sendo muito sincero, essa parábola do samaritano sugere que mais importante é amar o próximo, né? Darlan, se a gente observar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 a 46, vai falar as dicas para o julgamento.
A pessoa vai ser confrontada com os últimos, os excluídos. Eu estava preso, nu, despido, doente, você me visitou, me socorreu. Aqui, a pessoa é confrontada também com a pessoa semi-morta, assaltada, brutalmente machucada, profundamente ferida. Então, e também lá na carta de João vai dizer, né? Quem não ama o próximo que vê, impossível amar a Deus quem não vê. Então esse evangelho, Darlan, eu acho que ele, ainda mais hoje, que há uma onda de muitos movimentos religiosos assim, que na prática desencarnam a fé cristã, volatilizam a fé cristã, assim, hipervaloriza a dimensão vertical, eu e Deus, é Deus acima de tudo, eu tenho que louvar a Deus, Deus tem que me abençoar, me abençoa e tudo. Esse evangelho chama a atenção que a verdadeira religião é aquela que nos religa com o próximo. E a questão central não é a gente ficar, quem que é meu próximo? Que são os mais marginalizados, né? Hoje no mundo, nos mais de 9 bilhões de seres humanos, mais de 1 bilhão passando fome na miséria. Eu estou aqui meio de propósito com o símbolo do povo palestino aqui, porque o povo palestino hoje é um dos povos que está semi-morto, sendo brutalmente ferido, massacrado, e vê que Jesus colocou como exemplo um samaritano, que para os judeus era considerado um impuro, um estrangeiro, não era um seguidor lá ele era um idólatra. Então, assim, sugere que a gente tem que fazer muita revisão e alargar nossa compreensão, porque o que faz a diferença mesmo é com as mãos solidárias. E não é solidariedade assistencialista, não. Aqui é uma solidariedade profética. É uma solidariedade que denunciou os verdadeiros causadores. Na parábola não diz explicitamente quem que foi que assaltou. Diz que essa pessoa caiu no meio de assaltantes. Mas como diz que essa pessoa descia de Jerusalém, e o templo está em Jerusalém, e logo em seguida desceu o sacerdote e desceu o levita, nas entrelinhas, Darlan, eu intuo que o Evangelho de Lucas sugere que os verdadeiros causadores das feridas brutais que deixou essa pessoa semi-morta são esses líderes religiosos. E na sociedade hoje nós estamos vendo isso, né, com muita dor no coração. Hoje tem pessoas que falam assim, Frei Gilvander, mas parece que as pessoas que se dizem ateias são muito mais humanas. Tem gente hoje que se diz que é pessoa cristã, mas está votando na extrema-direita, está apoiando absurdo, defesa de privilégios, né, Darlan? Com certeza. Ficou um compilado de coisas aí para eu falar, né? Mas eu gosto muito da ideia de... Eu já falei, inclusive aqui nas rodas de conversa, eu gosto muito da ideia do Cristo humano. Porque quando a gente analisa o Cristo enquanto homem, é como se a gente se aproximasse mais. E minha fé aumentou muito depois que eu entendi a Jesus comecei a entender Jesus como humano. E isso me fez... E se a gente entende que o próximo é o próprio Cristo, a gente está fazendo aquilo que ele ensina nesse evangelho. Amar o próximo é amar a Deus. Amar a Deus é amar o próximo. Acho que não são coisas distantes. Mas eu acho que você trouxe muito bem também aí e dá para entender. E outra coisa que rasga o nosso coração, né? Acho que qualquer pessoa humana, verdadeiramente humana, se solidariza aí com o povo palestino diante de tanto sofrimento, diante de tanto sangue, diante de tantas vidas inocentes ceifadas. Então, toda a nossa solidariedade ao povo palestino e que acabem, né, as guerras, em nome dos podres poderes. Muito bem, Frei Gilvander, para a gente terminar nossa roda de conversa de hoje, se a gente fosse fazer uma atualização desse evangelho, né, desses versículos que Lucas traz para a gente hoje, do capítulo 10, qual seria a mensagem atualizada? Primeira mensagem, Darlan, que eu acho que esse evangelho, ele respalda o nome do nosso programa aqui, Evangelho
para além dos templos, que é no sentido de evangelho fora dos templos, na vida real, concreta. Segundo, que essa parábola do samaritano nos convida carinhosamente, né, a experiência que as primeiras comunidades fizeram na década de 90, que precisava alargar o coração e não ser muito bairrista, nem proselitista, e tinha que ver que o Espírito de Deus e a ação de Deus estava acontecendo no meio dos estranhos, dos estrangeiros. E hoje, por exemplo, tem então esse evangelho da parábola do samaritano, ele nos convida, por exemplo, a gente ver a luz e a força de Deus atuando, por exemplo, nos movimentos sociais, nos movimentos populares, em todo mundo que luta de forma coletiva e comunitária pelos direitos humanos, pelos direitos sociais, pelos direitos ecológicos, ambientais, pelos direitos das minorias. Esse evangelho também, eu acho que assim como Jesus colocou o samaritano, que era considerado um impuro, um herege, um idólatra, um estranho, como um modelo a ser seguido, hoje acho que a gente precisa ver muitas pessoas hoje que são chamadas de comunistas, na prática, são muito mais misericordiosas, humanas. Muitas pessoas hoje que são discriminadas por serem homossexuais, do grupo LGBTQIA+, são discriminadas, são pessoas humanas, né, irradiam a humanidade. Eu mesmo conheço, na luta das ocupações urbanas, das ocupações camponesas, tem um número muito grande de pessoas homossexuais, profundamente humanas, que estão de uma forma devotada, cuidando da comunidade, lutando pelos direitos. Vejo também esse evangelho, eu acho que é um convite para a gente ver, por exemplo, também o Espírito de Deus e os valores do projeto do Evangelho de Jesus Cristo acontecendo no meio das religiões de matriz africana, do candomblé, da umbanda, do espiritismo, acontecendo também no seio dos povos originários, dos povos indígenas, que têm uma outra mística, uma espiritualidade bem diferente do cristianismo, mas que vivem uma sintonia, uma harmonia muito bonita com a natureza. Mas muita gente fala, não, mas não são cristãos. Não, mas o samaritano também não era judeu. Então acho que é por aí, esse parábola do samaritano, Darlan, nos convida para a gente ver o evangelho de Jesus Cristo, os valores do reino, né, da justiça, da sabedoria, da solidariedade, da ética, do amor ao próximo, acontecendo fora dos templos, nas relações humanas, nas relações sociais, ambientais, né? Tantas pessoas que estão nas universidades aí lutando pelo bem comum e não estão dentro das igrejas, mas são exemplares porque são sumamente humanos. Maravilha, Frei Wander, que bonito. É assim, a gente encerra essa roda de conversa dessa semana, agradeço aí a partilha, o conhecimento e a inspiração desse evangelho, a Frei Wander, e a todos e todas que nos acompanham, né? Para você, um beijo no coração, um excelente final de semana, um excelente restinho de domingo e uma excelente semana desde já. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Abraço. Fonte viva do amor, da fé. Fonte viva do amor, da fé. Energia da luz do axé. Energia da luz do axé. O Espírito Santo é. O Espírito Santo é. O Espírito Santo é. O Espírito Santo é. Sopra livre como a brisa na cordilheira, rompe as barreiras da divisão, se repassa a aliança sagrada para a grande e feliz caminhada nesta terra de povos irmãos, nesta terra de povos irmãos. Fonte viva do amor, da fé, fonte viva do amor, da fé, energia da luz do axé, energia da luz do axé. O Espírito Santo é, o Espírito Santo é, o Espírito Santo é, o Espírito Santo é. Bem brilhante no arco-íris da alvorada, tão desejada libertação.
apressando ao Espírito Santo, do oprimido a vitória e eu canto. Primavera de vida no chão, primavera de vida no chão. Fonte viva do amor, da fé, fonte viva do amor, da fé. Energia da luz do axé, energia da luz do axé. O Espírito Santo é, o Espírito Santo é, o Espírito Santo é, o Espírito Santo é. Nos desperta com teu canto, com dor divino, nosso destino vem clarear. As mulheres e os homens reunidos, tantos sonhos e pães repartidos. E o tempo da paz vai chegar, e o tempo da paz vai chegar. Fonte viva do amor, da fé, fonte viva do amor, da fé. Energia da luz do axé, energia da luz do axé. O Espírito Santo é, o Espírito Santo é, o Espírito Santo é, o Espírito Santo é.